Boa noite a todos. Meu nome é Paulo César Panhocin e eu serei o moderador da noite. Como nós sempre fazemos a cada 3 semanas, convidamos uma pessoa de bastante sucesso para que ela traga a impressão dela sobre esta atividade que nós estamos fazendo. Hoje, o nosso convidado se chama Fabian Takaki. Ele é natural de São Paulo, capital, casado e pai de 3 filhos, viveu boa parte da sua vida no Japão, trabalhou como tradutor e intérprete em multinacionais, retornou ao Brasil em 2010, se formou em Direito e hoje atua como gerente de vendas no mercado imobiliário. Atingiu o nível de platina fundador Rubi na Amway, conquistando viagens nacionais e internacionais, conhecendo pessoas ilustres ao redor do mundo. E segue inspirando pessoas a terem uma vida melhor através desse negócio maravilhoso. Então, eu gostaria que todos ligassem os microfones para a gente receber com uma calorosa salva de palmas Fabian Takaki. Boa, Takaki. Bem-vindo, Fabiano, bem-vindo. Boa noite, pessoal. Olá, tudo bem? Que maravilha, muito obrigado aí, pessoal, pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ver? Perfeito. Sim, estamos ouvindo muito bem, estamos te vendo. Ótimo. Fico agradecido aí pelo convite do Mário Bezerra, um grande amigo, um grande líder também profissional desse negócio. É uma pessoa que eu admiro, respeito muito. Todos aí que eu já conheço, o PC, o Natan está aí também, está com o nome de Mário, Mário, né? Aí está estou vendo aí que acho que o Senatore também estava por aí, né? Tá joia. Tem alguns que eu já vi, acho que eu já vi o Luiz também, conversei acho que algumas vezes. É isso aí, pessoal. Fico muito agradecido aí pelo convite. Espero contribuir, né, com um pouquinho da experiência que eu já adquiri nesse negócio, um pouquinho da minha experiência de vida. E estou pronto aí, né, para vocês perguntarem, a gente fazer um bate-papo, né, bilateral, né? Vai perguntando, eu vou falando. Beleza, pessoal? Beleza. Nós é que agradecemos ter aceitado o nosso convite, né? Então, quem ainda não fechou o microfone, pediríamos que fechasse. Então, Fabiano, nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre o que é empreender na atualidade, por que você decidiu empreender nessa atividade e quais os benefícios que as pessoas podem obter desenvolvendo esta atividade. Você falará sobre isso e, ao final da sua fala, nós abriremos para debate, ou seja, as pessoas fazerem perguntas, ok? Ok. O microfone é seu, esteja à vontade. Ok. Bom, é uma responsabilidade, né? Eu estar falando para esse grupo aí de profissionais, então eu fico até aqui um pouco meio que nervoso para falar, né? Mas começando com toda essa questão aí que você falou do empreendedorismo, né? O que é o empreendedorismo? O porquê? O seu microfone está fechado, Mário. Você está querendo falar? Eu quero falar. Temos convidados também na sala. Tem convidados na sala? Tá, ok. Sejam bem-vindos, convidados que estão aí pela primeira vez. Né? Lá, essa questão do empreendedorismo, né? O porquê do empreendedorismo foi a sua pergunta, Paulo? Primeiro, o que é empreendedorismo? Tá. Depois, por que decidiu empreender nessa atividade e quais os benefícios para as pessoas que ingressarem nessa atividade? Bom, o que é o empreendedorismo, né? Para mim, o empreendedorismo é você você tá abrindo o seu próprio negócio, né? Para mim,
Acho que a melhor definição do empreendedorismo seria isso. Você está trabalhando num negócio seu e que possa estar te dando mais liberdade, não só a liberdade financeira, mas também a questão de reconhecimento, a esperança de um futuro melhor, né? E a sua satisfação, né? Não somente financeiramente, mas também que seja espiritualmente e psicologicamente. Eu acredito muito nessa questão. Eu acho que esse é o empreendedorismo, você começar a tomar rédea do seu futuro, sem você depender de um governo, sem você depender de um emprego, e, e é por esse, eu vou falar também já na sua segunda pergunta que você fez, né? Por que que isso eu acredito, é importante? Porque eu vejo também que, na atual circunstâncias, né, eu acredito que o mundo está propício para isso. A gente está vendo muitas mudanças, né, no mundo atual e que leva, né, para a gente acreditar mais nessa questão de não depender de governo, não depender de um emprego. Eu falo isso também porque a minha vida foi assim, né? A minha vida, meus pais sempre foram comerciantes. Meu pai tinha uma loja de fotografia. Minha mãe sempre também ajudou, né? Ela trabalhava ajudando o meu pai. Nas horas vagas, tinha um salão de cabeleireira. E, e eu sempre fui criado nesse meio. Sempre fui criado nesse meio. Fui para o Japão. A princípio, fui para trabalhar mesmo em fábricas e tudo mais. E tendo essa experiência de vida da minha família, eu também comecei a empreender no Japão, né? Desde cedo, eu também conheci o negócio Amway no Japão, né? Então, isso também corroborou para eu levar adiante essa questão de abrir meu próprio negócio, mesmo no Japão, depois de um certo tempo lá trabalhando como intérprete, tradutor e intérprete das empresas, eu acabei até montando uma empresa de terceirização, né, de, de, de mão de obra estrangeira, né? Então, isso veio me acompanhando a vida inteira, né? Desde o começo, desde os meus 18 anos que eu saí do Brasil para viver minha vida no Japão, né? Essa parte, essa questão do empreendedorismo sempre me chamou a atenção, né? Inclusive, quando eu estava com 20 anos de idade, eu passei um tempo no Japão, voltei para o Brasil depois de 2 anos e ainda tentei montar um restaurante aqui com um amigo meu de escola, né? Sempre teve essa questão. Então, acho que não foi por acaso, né? Eu tive uma experiência de vida e eu fui levando isso adiante, fui buscando mais informações sobre isso. E eu tenho, inclusive, aqui um livro, né, que eu gosto muito de falar, que toda essa questão, aí eu já entro também o porquê de desenvolver essa oportunidade e tudo mais, esse livro aqui, que se chama Capitalismo Solidário. Eu estava até agora aqui, até para fazer esse bate-papo com vocês, estudando um pouco dele, né? É um livro que ele dita praticamente assim as bases, né, dessa convicção, dessa crença que eu tenho no empreendedorismo, né? O livro é do Rich DeVos, é do fundador da Amway. Ele explica, como se fosse uma cartilha, na verdade, para as pessoas entenderem desde o começo, né? Quem nós somos como seres humanos, para onde a gente está querendo ir, né? Para onde a gente está indo, para onde a gente está querendo ir, quais são os meios para a gente conseguir aquilo que a gente quer, né? Então, é um livro que dá muita clareza assim para as pessoas que muitas vezes estão querendo entender essa questão toda aí do empreendedorismo, essa questão da nossa empresa também, do nosso negócio, né, que é um negócio
não é somente um negócio, é uma coisa mais humana, é uma coisa assim, como o próprio nome do livro já fala, né? É um capitalismo solidário. A gente vê que a gente está no mundo capitalista, que a gente tem o capitalismo como uma ferramenta, como modelo de negócio que leva a gente para ter essa prosperidade, essa abundância e tudo mais, ao contrário de depender somente de um governo. E essa questão de ser um capitalismo solidário, né, como o próprio nome do livro já diz, né? Porque se for meramente um capitalismo, ele pode ser um capitalismo selvagem, que você é somente mais um número, e ele cita nesse livro aqui que o modelo de negócios é, pautados na solidariedade, de você fazer junto, né, com outras pessoas, você ajudando pessoas a se autoajudarem, é muito mais assim, é muito mais sólido, se você vê ao longo prazo, né, para você construir prosperidade. Então, essa é uma das questões que eu acredito, e, e falando também, né, a questão do nosso negócio todo, ele ele está na vanguarda de todo esse movimento, né, que está acontecendo hoje no mundo. Eu vejo dessa forma. A gente está falando de um mundo agora de plataformas, um mundo que você pode ser dono, né, de plataformas. A gente não tem mais como reverter essa tendência, né? E o nosso negócio, ele de certa forma, ele né? É uma plataforma, eu considero no segmento de vendas diretas, né? Eu posso falar, é a maior que tem, né? Maior empresa do mundo nesse segmento de vendas diretas, e ele é baseado pela plataforma, né? É um negócio que você vai fazendo pela internet. Então, é, a, a grande diferença é que você pode ser, né, um dono, né, dessa plataforma juntamente com a fábrica, né? As pessoas que conseguirem entender esse modelo de negócio, elas começam a enxergar esse invisível, né? Esse invisível que muitas vezes é difícil de enxergar no negócio. Você só vai enxergar isso daqui se você se aprofundar nas informações, se você se aprofundar no sistema educativo. Claro que você vai ver hoje muitas empresas, né? Você vai ver muita coisa aí que está surgindo no mercado, mas nós estamos falando da maior empresa do mundo, né? Então, isso também foi um alicerce muito forte para eu desenvolver esse negócio, e, e só está, né, desenvolvendo esse negócio aqui, não está em outras plataformas, outros marketings que aparecem, né? Porque é uma coisa, é uma construção, né? Uma construção de ativos. Isso daqui também é explicado nos livros. Esse aqui é um dos livros que eu adoro também, O Negócio do Século XXI. Todas essas informações não são assim inventadas por mim, né? São informações aqui que têm aqui fundamentos, né? Robert Kiyosaki, um dos maiores financistas aqui, escritores de livros de finanças, ele fala muito sobre a nossa atividade, né? O nosso modelo de negócio, ele cita aqui que você tem o quadrante que ele sempre fala, né? A possibilidade de você construir liberdade. Uma das poucas oportunidades que existem para a grande maioria da humanidade é você construir liberdade através desse modelo de negócio. O negócio do século XXI é o marketing de rede, né? Um outro livro que eu acho muito interessante também, que fundamenta toda essa crença que eu tenho no negócio e que faz a diferença para você construir o negócio, porque você praticamente não precisa de nada nisso daqui. Você não precisa de ponto físico, você não precisa de funcionários, você não precisa de estoque, você precisa de informação, né? Um dos grandes estudiosos, salvo engano, foi Peter Drucker, né? Ele também falou que
no século XXI, você não importa se você tem ou se você não tem, né, em questão financeira. A gente está falando de um mundo de informação. Se você tem informação ou se você não tem informação. Isso vai ser o grande diferencial dessa nova era, né? Outro livro que eu gosto muito é esse livro aqui que se chama Os Novos Profissionais. A gente tem uma versão extraoficial aqui no Brasil, mas o livro original ele está em espanhol e inglês. Esse livro ele foi escrito por Charles King, que teve seu doutorado em Harvard em administração de empresas, e ele foi professor de marketing na Universidade de Illinois, em Chicago. Ele deu uma grande contribuição nesse livro, falando que essa atividade, né, o marketing de rede, conhecido no passado como marketing multinível, historicamente foi desprezado por pessoas desavisadas e ignorantes, surge hoje como método de distribuição mais poderoso que existe, né? Então, quando eu comecei a ter essas informações de relevância, é o método mais poderoso de distribuição, é o modelo de negócio mais atrativo na nova economia. Isso daqui começou realmente a me transformar, né? Enquanto eu via pessoas que não tinham informação, falava que esse negócio não funcionava, e eu sempre tive isso comigo, né? Quando eu saí do Brasil com os meus 18 anos, eu saí porque eu tinha uma vontade de ver algo a mais. Eu acho que a questão do empreendedorismo também é questão de você achar que a vida é algo a mais. Você buscar algo a mais. Isso aqui a gente fala de sonho, né? A gente fala de motivo, algo que está dentro de você. Às vezes você tem isso dentro de você, mas você não sabe como realizar. E aí você vai buscando meios, né? Com os meus 18 anos eu saí porque eu acreditava que tinha algo a mais. Fui meio que na aventura, no oba-oba, porque tinha muita gente indo trabalhar no Japão, mas eu acho que tem alguma coisa. Eu acho que alguma sementinha plantaram dentro do meu coração e eu saí para ver algo a mais da vida. E, e isso faz a diferença para que uma pessoa comece a enxergar além, enxergar esse invisível. Só para fundamentar um pouco mais aqui, pessoal. Desculpa se eu estou falando assim de forma aleatória, tá? Se vocês acharem que está meio complicado aí, vocês podem me interromper, tá? Mas é interessante, tá? Que todas essas afirmações aqui que são faladas no livro, né? Ele cita aqui no capítulo número 6 desse livro, que dentro dessa indústria do marketing de rede, que muita gente rechaçou e tudo mais, né? Que hoje é considerado o modelo mais importante, o modelo mais atrativo, né, da nova economia, ele cita aqui as pioneiras da indústria, né? Em primeiro lugar, Charles King, que tem doutorado em Harvard, ele cita aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele cita aqui a empresa Amway, tá? É a empresa que a gente trabalha, que a gente tem parceria. Então, são informações que realmente fazem a diferença, né? Quem tem a informação, você sabe que contra fatos não tem argumentos, e se for para associar com uma empresa de marketing de rede, que é uma ferramenta que pode te levar, é certeza que vai levar todo mundo para a liberdade? Não é certeza, mas é possível, né? É possível. Então, quais são as possibilidades hoje, né, de uma pessoa poder conquistar essa liberdade? Esse é um dos pilares aqui da nossa empresa: liberdade, família, esperança, recompensa, né? E essa questão da liberdade é uma coisa muito interessante, é uma das coisas que sempre me chamou a atenção, né? De você trabalhar por algo que tem uma luz no fim do túnel
que possa te dar liberdade, porque você vai construindo ativos através desse negócio, né? Não é simplesmente um negócio meramente, somente de vender produtos. Não, você vai construindo ativos através desse negócio, na medida que você vai ajudando outras pessoas, né? Formando um time, todo mundo se autoajudando, com esses princípios que o negócio já tem como base, né? Então, faz muito sentido esse modelo de negócio para mim, né? Essa questão de liberdade, você construir ativos, né? Eu não sei, né? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá Ok, dando para então, acompanhar? acompanhando sim, estamos todos acompanhando. Uhum. Então, como o Fabiano já abriu para perguntas, quem tiver pergunta, levanta a mãozinha aí que eu vou chamando na ordem. Ok? Então está aberta a sessão de perguntas. Mário, pode fazer sua pergunta. Oi, Fabiano, você, você fez um quadro bastante claro da questão do empreendedorismo e por que que você faz, por que que você empreende e por que que você recomenda. Ficou muito claro. Não precisa, não precisa ficar muito tempo para falar. Você falou de uma forma bem sintética e ficou muito claro. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte, é uma curiosidade. Eu entendi que você foi para o Japão, depois você voltou do Japão, depois você retornou ao Japão. Estou certo? É isso mesmo? Eu tive a minha primeira vinda para o Brasil com quase 2 anos que eu fui, né? Na primeira vez eu fui com 18 anos e voltei com 20 anos, porque a empresa que eu estava trabalhando, ela faliu e mandou todo mundo de volta, né? Lá no Japão, Lá no Japão. E aí, nessa idade, eu tentei montar um restaurante com um amigo meu do colégio, né? aqui no Brasil. Aqui no Brasil, que não deu certo, e depois eu fui de novo para o Japão e Ficou mais eu quanto tempo? então, dessa segunda vez foi definitivo. A minha vida praticamente toda profissional, ela foi no Japão, né? Depois ali eu fiquei direto, constituí família e tudo mais, né? Minha vida profissional foi toda lá. Eu acabei indo para, né, estudar no Japão, trabalhei no Japão, fiquei aí depois. Se for contar todo o tempo que eu fiquei ali, deu quase 20 anos que eu fiquei no Japão, Tá né? bom. Então, agora a minha pergunta, agora eu vou. Então, você, pelo que eu entendi também, você conheceu a Emily e participou do negócio lá no Japão. Exatamente. Na época que a Amway ela estava no Brasil, foi bem na década de 1996, 97, salvo engano, né? Né? Então era uma época que, inclusive você, né, Mário? Eu acho que você estava junto aí com o Henrique e tudo mais. Tá. E isso para mim foi um grande impacto, né? Porque eu conheci a Amway no Japão, eu tinha 20 e picos de ano ali, e aquilo me fascinou, né? Me fascinou porque eu já saí do Brasil com esse sonho, com essa vontade de ter algo a mais. Mesmo que fosse naquele espírito de aventureiro, eu fui a primeira vez, depois eu retornei, não deu certo, voltei pela segunda vez. E na minha segunda vez, parece que tudo quando a gente faz pela segunda vez, a gente começa a aprender com os erros, né? A gente não faz alguma coisa mais só por aventura, né? Então, eu sou uma pessoa que eu não fui uma pessoa sábia, né, de aprender com os erros dos outros. Eu tive que aprender com meus próprios erros. E, e uma das coisas que me fez ah, alavancar esse negócio é que quando alguém chegou para mim e mostrou essa oportunidade, que existe uma forma de você sair dessa matrix que existe, né? É um sistema diferente. A gente está criando um sistema de pessoas que acreditam que existe uma saída dessa matrix que existe aí fora, né? E que você mesmo vai ter que construir. Você mesmo que vai ter que assumir essa liderança e chegar e falar: puxa,
Se isso for verdade, eu não quero ficar enganado comigo mesmo. Se isso for verdade, eu quero ver se é verdade. Então, o que, que precisa ser feito? Olha, o cara falou, você precisa passar pelo processo. Já existe um caminho que pessoas que chegaram lá já fizeram isso. E você tem que fazer isso de uma forma que seja encaixada no seu estilo de vida. Você não precisa parar o que você está fazendo. Você encaixa. Hoje eu encaixo como se fosse um estilo de vida. Não é algo que você vai parar, que você acha que é um peso, um fardo em cima de você. Você vai encaixando isso, né? Vai participando de um seminário. Pô, participar de um seminário, para mim, não é um sacrifício, porque a gente já sacrifica tanto, né, durante o mês inteiro, durante a semana toda, para poder é, sobreviver, para você trocar tempo por dinheiro. Agora, algo que te dá uma liberdade, que te dá a possibilidade de você ser livre, construindo a sua plataforma, né? Você dedicar isso uma vez por mês, né? Isso aí vai se transformando, para mim, num prazer, né? Algo prazeroso. Você vai alimentando esse sonho, você vê pessoas que estão indo para onde você quer ir, né? Da mesma forma, a convenção, você participar a cada 6 meses de uma convenção, né? Isso daqui é muito prazeroso. Você vai ter informações, você vai ver, né, coisas que realmente ninguém vai te falar no dia a dia. Então é um mundo totalmente diferente. Para você enxergar esse invisível, é só você fazendo. Só vai conseguir o resultado, só vai enxergar quem realmente passar pelo processo. Então isso foi uma das coisas que mexeu comigo. Eu já tive isso dentro de mim. Sair do Brasil com 18 anos de idade, depois voltar com 20 anos, passar a vida inteira lá. Sabe, é algo que, assim, eu não queria delegar para ninguém. Se existe isso, se existe uma possibilidade, eu não posso deixar isso na mão de ninguém, né? E eu quero ver, mas, né, tem muita gente que pergunta, mas vai dar certo? Eu não sei, vai depender de você, né? Tá certo. Então, agora eu vou fazer a pergunta. Agora eu vou fazer a pergunta. Você, então, desenvolveu um negócio da Amway no Japão. E você também desenvolve agora o negócio da Amway no Brasil. É a mesma Sim. empresa. Eu pergunto, é diferente o japonês do brasileiro na questão de empreender num negócio como a Amway? Ah, que bacana, viu? Muito pertinente a sua pergunta, viu, Mário? Uma das coisas que eu sempre fico refletindo, porque eu tive, não assim, né, a construção do meu negócio no Japão, eu tenho o meu cadastro tudo lá, mas a minha concentração está mais aqui no Brasil, né? Apesar que eu tenho um grupinho lá no Japão, que não de japoneses, né? É um grupo de brasileiros, mas é muito interessante porque eu vejo o que aconteceu já no Japão. A gente tem um dos maiores mercados a nível mundial, que é o Japão. A gente tem grandes empresários, inclusive eu convivi com alguns, né, sendo tradutor do Kaoru Nakajima, passei uma semana com ele nos Estados Unidos. Então, assim, eu fico analisando, sabe, a forma de trabalho. Eu acho que tem, eu acho que tem, assim, as suas peculiaridades, tá? Eu acho que tem as peculiaridades na questão, puxa, eu não sei nem como falar isso aqui, né, mas a questão do próprio japonês ter aquele negócio de hierarquia, sabe? Eu não sei se eu estou correto, mas eu vejo que uma das coisas que eu acho interessante, né, para você ter uma noção, o Kaoru Nakajima ele chegou a ser, hoje deve ter empresários que já chegaram no nível dele, mas quando ele atingiu o nível de duplo coroa embaixador, né, para quem já está no negócio já sabe o que é isso. Você ser um coroa embaixador é o último nível da EMA, e você duplicar isso, você fazer isso 2 vezes é um negócio fenomenal, né? E o interessante não é isso, né? O interessante é que ele tem 13 coroas embaixadores no grupo dele, né?
Então, uma pessoa que não é só ele que fez, mas ele fez outras pessoas se tornarem também milionárias, né? E engraçado que ele consegue reunir essas pessoas tudo no mesmo avião, né? E eles viajam junto quando tem ali o conselho dos fundadores, né? Que a empresa faz em alguns lugares do mundo. Então, eu fico analisando esses pequenos detalhes, sabe? Eu vejo que é uma pessoa que tem essa peculiaridade, apesar de ser o maior empresário aí, entre os 4 maiores contratos do mundo, é uma pessoa que ele não sai do Japão, ele tem contratos, ali, o contrato dele é só no Japão, ele não expande, né, fora do Japão, ele concentra tudo ali, né? Então eu vejo que tem, sei lá, a forma dele trabalhar, sabe? Essa peculiaridade. E o japonês, mas o 3%, 6%, parece, eu ouvi dizer que quando o japonês fala, eu vou fazer 300 pontos, ele faz. Aqui no Brasil, É, ele fala que faz, alguns fazem, mas né, é. parece que o japonês ele é mais disciplinado, mais. É, eu vejo que essa questão, tudo isso é aquilo que eu falei, sabe? Eu acho que a questão da hierarquia, a liderança, né, que a gente fala, né, realmente ali é muito seguido à risca. Eu vejo que isso é característico dos japoneses. Então, eu já ouvi dizer que se ele falar alguma coisa lá, ele trava até a Emui. Ele fala, não, a partir de amanhã, então, a gente faz isso, 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 e tem que ser assim, né? Então, ele consegue até ditar as regras ali da Emui do Japão, sabe? Então, eu vejo que isso tem, eu não cheguei a analisar isso a fundo, mas pelo que eu vejo, o movimento da liderança, todo mundo viajando junto. A gente vê, né, o Ocidente aqui, grandes líderes, né? Grandes coroas embaixadores. Mas, meu, você conseguir juntar todos os coroas embaixadores do seu grupo, tudo no mesmo lugar, eu acho que tem realmente uma mão dura ali, né? Eu acho que tem um pulso firme ali, sabe, Mário? Eu acho que é uma das peculiaridades, né? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas tem essa Tá forma certo. aí. Tá certo. Ok. Não sei se ajudou na pergunta, na Ah, resposta tá aí. bom, ficou claro. Alguma Ok. pergunta a mais, pessoal? Alguém mais tem perguntas? A mãozinha não levantou nenhuma vez. Ninguém mais vai fazer pergunta. Opa, Mário Bezerra, de novo. Pode falar, Mário. Está desligado o seu microfone. Eu tenho pergunta, sim. Você foi tradutor do Kaoru Nakajima. Conta para a gente essa experiência. Ele como pessoa, você já tem um perfilzinho dele, que ele é Tá, mão dura, mas ele tá. como pessoa, como é que é? É realmente uma pessoa que é, ele fala o que tem que falar, sabe? Se Ele é casado? não, não, Ele é solteirão, né? isso, isso. Então, assim, a minha experiência com ele foi muito interessante, porque quando eu entrei na Emo pela segunda vez aqui no Brasil, né? Eu já estava cadastrado no Japão, depois eu entrei de novo aqui. É, eu fui na convenção, que foi uma convenção em Santos, em 2015, né? E, e nessa segunda vez, é aquele negócio de querer aprender com os erros e falar, puxa, a segunda vez que eu estou fazendo isso, você vê, tudo na minha vida é segunda vez, né? A gente tem que aprender novamente com os erros. E aí eu falei assim, né? Na época, eu cheguei para o Marcelo Migotto, ele estava na convenção, né? Eu falei, cara, eu já estou aqui, eu quero tirar foto com o pessoal.
eu quero entrar na sala VIP. Eu lembro que o Henrique estava coordenando essa convenção, então ele falou, não, vamos lá, vamos tirar foto com o pessoal. E eu tirei foto com o Mário Rodrigues. E quando eu comecei a conversar com ele em espanhol, ele falou, puxa, você fala bem espanhol, né? Eu falei, na verdade, eu sou tradutor de japonês e português. Espanhol eu só falo casualmente, porque eu tenho amigos e tudo mais. E ele falou, olha, a gente está precisando de um tradutor nos Estados Unidos. A convenção vai ser em novembro, a gente estava em setembro aqui no Brasil, e a gente precisa de um tradutor e eu acho que você ia dar certo, né? Mas eu falei, mas por quê? Não, porque o tradutor, o palestrante é japonês, né? Eu falei, mas quem que é o palestrante, né? Aí ele falou, é o Kaoru Nakajima. Putz, meu, na hora que ele falou isso aí, eu falei, o cara já era uma lenda viva naquela década lá de 97, ele já era coroa embaixador, se eu não me engano, ele já tinha chegado a duplo coroa, um negócio assim. Aquilo foi um negócio fenomenal, assim, para mim, né? E aí ele falou, olha, eu vou fazer um vídeo aqui com você, eu faço parte do comitê lá da EMO e dos Estados Unidos, tal. Se o pessoal aprovar, você tá lá, né? Então, não passou nem 2 semanas, ele me chamou, falou, olha, tá tudo certo para você ir na convenção, fazer a tradução dele. E eu falei, meu, mas eu era 0% nesse negócio, eu não sabia de nada, cara, nada, nada, nada. E, E assim, eu aprendi nesse negócio que quando você está na dúvida entre ir e não ir, se você não tem risco nenhum, vai para frente. Eu não sei de onde que eu vi isso. E, e eu fui. Eu perguntei para ele, né, quantas pessoas, né, iam fazer essa convenção. Ele falou, são mais ou menos 10 mil pessoas, né? Falei, meu, que negócio, né, surreal. Eu só sei que eu fui lá, passei uma semana com ele, indo para todos os lados, e E ele é bem simples, bem direto, bem objetivo, né? E eu lembro de uma frase que ele falou, que todo mundo ficou perguntando, né, depois da convenção, uma frase que marcou bastante. O pessoal perguntando para ele, né, um monte de diamantes em volta, duplo diamante, o Pepe Cohen, que foi o organizador da convenção, e o pessoal perguntando, mas qual que é o segredo, né? É a grande pergunta, né? Qual que é o segredo? Você faz lateralidade, você vai na profundidade, e ele só falava assim, não, 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 não. Não tem técnica, é um estilo de vida. Ele só falava isso e não dava mais explicação. Então eu fiquei com aquilo gravado, né? Eu falei, pô, o cara, ele só trata isso como se fosse um estilo de vida, né? Ah, é, é, a gente conversou muito, né? O que que a gente falou ali? Ele falou das possibilidades, né? E ele só fala assim, é uma das formas que parece que tudo que ele fala, né? Ele fala de uma forma que é duplicável. Ele sempre fala algo que é feito para o outro falar igual, sabe? Então tudo isso já está embutido nele, tudo que ele fala. Então eu lembro que eu chegava perto dele e às vezes sem perguntar nada, né? A gente assistia a convenção através de uma televisão lá de dentro da sala. Ah, ele falava assim, diamante, diamante, né? Falava em espanhol assim, diamante, é diamante mesmo, né? O nível tal. Ah, fala diamante e tal. Aí, de repente, ele soltava assim, puxa, mas ele olhava para mim, você pode ganhar muito dinheiro com esse negócio. Ele falava assim, você pode ganhar muito dinheiro com esse negócio. E depois voltava e ficava analisando a televisão, sabe? Então, ele fala coisas que já está automático dele, coisas assim que duplica, né? O FAA dele ali, né, gente, no final do ano, né, aquele bônus que eles ganham ali uma vez por ano é 5 milhões de dólares por ano, né? De um duplo coroa embaixador, né? Então é impressionante, né?
passei esse tempo com ele e foi muito bacana, muito interessante. Depois eu reencontrei, né, ele aqui em Curitiba, que ele veio fazer também uma convenção aqui. É bacana que, né, que as pessoas lembram de você depois, né? E, e é isso aí. Hoje tenho um vínculo, né, com o pessoal do Japão, tem algumas pessoas lá do grupo dele que são cadastradas aqui comigo também, né? Tem o Takumi Yamazaki, né, que ele veio fazer a convenção aqui com a gente. Então foi através do Kaoru Nakajima, você vê que é uma coisinha. Isso é uma das coisas importantes aqui, gente. Cada passo que você der. Eu acho que eu aprendo muito também, tá? Com um do maior empresário aqui da América Latina. Eu aprendo muito com o José Bobadilla. Ele, para mim, é um grande exemplo hoje na atual conjuntura da Emo e aqui da América Latina. Eu me espelho muito nele, porque ele fala que você precisa de um atrevimento. O atrevimento faz parte do sucesso para você dar né, dar um salto ali para um nível acima que você quer. Atrevimento. E você não precisa da permissão de ninguém para você ter sucesso, né? Então, eu acho que foi esse atrevimento de eu entrar numa sala VIP para tirar foto e, sabe, assim, sem você ser natural mesmo, é uma coisa que está dentro de você, essa capacidade de você sonhar, de você acreditar que é real, você trazer essa criança de volta que está dentro do seu coração, não importa a sua idade, e você se atrever. Isso fez com que eu conhecesse, que eu ficasse uma semana com o maior empresário da Emo, e aí veio, já no ano seguinte, né, a possibilidade de trazer uma pessoa do grupo dele, que é o Takumi Yamazaki, que é um coroa embaixador, que eu posso dizer que é o braço direito do Kaoru Nakajima, né? É uma pessoa que tem aí, né, 30 créditos FAA. Para quem está no negócio já sabe o que é isso, né? Então, eu cadastrei ele, a gente faz negócio junto, eu tenho minha rede junto com ele no Japão, ele tem aqui comigo, sabe? Então, o que acontece quando você começa a ter essas experiências? Você vê que tudo é normal, você vê que é possível, né? Coisas inimagináveis, você vê que é possível. E aí você começa a se atrever cada vez mais. Tudo que você fizer nesse negócio, você está abrindo mais uma portinha para você dar um passo a mais, você conquistar algum nível diferente, porque vai trabalhar muito na sua crença, muito na sua convicção, e é tudo o que você precisa nesse negócio. Você não precisa de mais nada, você só precisa acreditar que você pode, né? E é isso que a gente trabalha todos os dias, até que vire uma coisa normal, até que outro também enxergue isso, né? Gente, tem mais de 1 milhão de distribuidores ao redor do mundo, a empresa tem um faturamento de quase 8 bilhões de dólares por ano, ela chega a tirar 30% desse faturamento para distribuir para quem quiser pegar. É só você começar a enxergar esse invisível, né? Uma das coisas que eu trabalho muito com o meu grupo também é fazer as pessoas enxergar esse invisível, sabe? Enxergar esse invisível tá além da questão simplesmente de vender o produto. Eu acho que você passando a visão do plano de negócios, aonde esse negócio pode chegar, dessa construção de rede, né? Eu acho que isso mexe muito com a esperança da pessoa. Eu acho que isso deixa as pessoas assim com uma visão mais de longo prazo e eu acho que é a essência desse negócio, né? Porque toda essa questão de liberdade e tudo mais, ela vem através dessa construção, né? Então, 3 coisas que eu acho interessante para a pessoa entender de verdade, porque eu já vi muitos líderes falar que quando uma pessoa entende esse negócio, ela não sai mais, ela não desiste desse negócio, porque ela entendeu. E entender o negócio, eu acho que consiste em você, primeiramente, entender o plano de negócio, né? Faz sentido isso daí, esse plano de negócio? Faz sentido? Aquela coisa simples, que é intermediário, né? Aquela coisa simples, não tem intermediário, não tem propaganda, ou que ficaria
nos intermediários vem para a gente, né? Essa é a primeira coisa. A segunda e a terceira coisa, eu acho que é a questão da pessoa entender o que é uma construção de profundidade e lateralidade. Quando ela vê as possibilidades, o negócio é fenomenal. Você até sentar com uma pessoa, explicar de uma maneira bem simples, né? Como se ganha um bronze construtor, um bronze inicial, que é 30% a mais. Um bronze construtor te dá 65% a mais. Eu adoro fazer bolinha e mostrar o cálculo para a pessoa de uma forma bem simples, mas no final, né? A pessoa fala assim, a mulher, por exemplo, que a gente vai explicar, eu falei, eu sei que você não quer ver o cálculo, mas você vai querer ver o quanto que vai dar de ganho aqui. Porque, gente, fora de brincadeira, um ganho de 65% se você é um prata com 21%, né? Você tendo ali no mínimo 3 linhas ali a 6%, né? Você fechando o nível de prata, gente, chega a mais de 10 mil reais. Chega lá nos 12, 13 mil reais, porque está dando 65% de adicional, né? Então, e assim, é questão de você, sabe, mostrar esse caminho, né? O caminho do bronze inicial, o bronze construtor e o prata, né? Você mostrar, você firmar isso para as pessoas que querem pelo menos construir o negócio, né? Conseguir enxergar um pouquinho dessa liberdade. Se ela consegue enxergar isso, no 3% que ela fechar, ela vai começar a valorizar o 3%. Takaki, obrigado pela resposta. Tem gente querendo fazer pergunta, vou. Tá? Obrigado. Em minha parte, tudo bem. Valeu. Ok, Mário. Luiz Garcia, se tem uma pergunta, pode fazer. Olá, Fabiano. Bom, antes de mais, quero agradecer a forma espetacular como tu tens estado a partilhar a história e dando conhecimento. Eu não tenho nenhuma pergunta, mas acho que tu abriste aqui a possibilidade de nós fazermos aqui uma conversa e acho que dentro desta partilha que tu tens estado a fazer, acho que era importante também partilhar aqui algumas coisas. Em determinada altura, um negócio aqui em Portugal e Espanha ficou aqui mais ou menos estagnado e não andava nem para a frente, nem para trás, até descia um bocadinho. E o nosso embaixador Croa, que trabalhou no Japão, quando trabalhava na General Motors, ele chama-se Miguel Aguado, não sei se sabes quem é, se não. Sim, conheci. E o Miguel Aguado meteu-se no avião e foi até ao Japão. E foi ter reuniões com os diamantes do Japão, os coroas do Japão, o Nakajima, portanto eles conhecem-se obviamente pessoalmente. Acho que esteve inclusive na casa de Nakajima, onde estiveram a fazer uma série de perguntas, a partilhar a visão do negócio, a forma como fazia o negócio. E eu lembro-me naquela altura, quando o Miguel Aguado regressa, e que diz: os japoneses ficaram espantados quando eu disse que fazia o negócio em 14 países do mundo. E eles perguntaram: e porquê? Mas Espanha não é suficiente? Não é? E tu hoje, enfim, falaste aqui um bocadinho sobre isso. Enfim, é a forma como nós vemos o negócio. Independentemente disso, obviamente nós naquela altura pensámos muito sobre isso, de facto a importância de estar num país, mas também agora, há 6 meses atrás, mais ou menos num congresso, ouvimos o embaixador Croa ucraniano dizer: o Jim Dornan estava-me sempre a dizer, agora estás numa fase em que tens que abrir o negócio noutros países. E eu não entendia, mas eu seguia o Jim Dornan. E ele hoje percebe as mensagens do Jim Dornan, não é? Porque a Ucrânia teve uma dificuldade no país e, portanto, enfim, acho que também não é mau nós olharmos para o negócio em vários países. Também não fica mal, não é? A Luísa Rojas agora também concordará 100% com esta visão. E, portanto, enfim, o importante aqui é partilhar estas experiências, e era mais isto que eu queria fazer aqui convosco hoje, partilhar estas experiências. Deixa-me dizer já agora que prata, 10 mil reais são 1.700 euros em Portugal, mais ou menos. O prata aqui, se trouxer os 70% do fundador e construtor bronze, ganha
mais ou menos 4.000 euros, não 1.700. Portanto, enfim, há muito dinheiro, de facto. Tem muito dinheiro para partilhar connosco, mas mais do que isto, e obviamente que a noite é tua, é dizer que adorei a forma simples como tu partilhaste a tua experiência de vida, a tua experiência do negócio, mas sobretudo a forma como tu estás tão envolvido no negócio, e tens razão, quando a gente entende o processo, nunca mais sai daqui. Maravilha. E deixa-me dizer, feliz. tu podes ganhar muito dinheiro com este negócio. É verdade. Essa é uma frase que a gente sempre vai falar, né? Porque realmente, né, empodera as pessoas, é verdade, né? E aí eu costumo dizer que basta se permitir, né? Isso foi uma das frases que eu aprendi com Kaoru Nakajima, né? Ele falou do jeito dele em japonês e eu adaptei aqui para o português, mas ele fala assim, né? Foi quando uma pessoa foi falar para ele, um downline levou uma pessoa do grupo para falar com ele, para apresentar, e ele perguntou, e como é que está o seu negócio? Ele falou, está mais ou menos, né? Ele falou, puxa, como é que está mais ou menos? Se no ano que vem vai acontecer isso, 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 você pode estar junto com a gente, tem um futuro maravilhoso te aguardando, né? Basta se permitir. Então essa palavra mudou tudo, né? Mudou tudo É, na cabeça da pessoa. Ele se tornou um diamante no grupo. Então eu gosto muito de deixar essa frase também, né? Tem um é, futuro maravilhoso nos aguardando, basta se permitir. é. Já agora, na semana passada, houve, enfim, o CEO da Amway, o Michael, esteve aqui assim em Barcelona. Eles reuniram os 15 maiores negócios da Europa, onde a família Aguado esteve presente, claro, e também trouxeram grandes coroas, como o Ruelas, dos Estados Unidos, também estiveram aqui reunidos em Barcelona. E a Amway só na Europa quer chegar aos 1.000 milhões de dólares, ok? Só com a Europa. E tiveram a fazer estudos onde há 200 milhões na Europa de pessoas disponíveis para empreender. Desses 200 milhões, há 50 milhões que estão abertos a fazer venda direta. Opa, que ótimo. 50 milhões disponíveis para fazer venda direta. Eu acho que as pessoas às Vamos ser vezes... prata lá na Europa, ô, Fabiano? Vamos. Eu tenho esse sonho também de expandir em vários lugares, né? Mas aí precisa estar bem, né? Poder dar o suporte na equipe e tudo mais, né? É uma das coisas que eu tenho muita vontade de expandir fora também. Eu acho, tenho negócio em vários países do mundo também, não há momento melhor para expandir um negócio noutros países. Não há momento melhor. Há dias, tinha aqui uma pessoa que queria dar o plano a uma pessoa do Brasil. E então estava-me a perguntar, e quem é a Appline? Eu disse, é o Mário Bezerra. Mas eu não vou pedir ao Mário Bezerra para dar um plano para nós. Marcas um Zoom? Então, mas se ele está aqui a 300 km, eu também não dou por Zoom. Marcas por Zoom. Se ele estiver interessado, ele registra. Se ele se registrar, logo se envolve o Mário para poder dar algum apoio. Mas nós é que vamos dar o apoio direto. Sim. Não há melhor momento do que este para abrir negócios internacionalmente. Verdade. Verdade. É isso aí. Parabéns aí, viu? Obrigado a todos. Ok. Obrigado, Luiz. Se ninguém mais tem nenhuma pergunta, e como nós já estamos esgotando o nosso tempo, eu vou dar por encerrado, então, nosso evento de hoje, convidando a todos para estarem aqui na próxima segunda-feira e trazendo um agradecimento especial ao Fabiano. Foi muito instrutivo, aprendi muito contigo hoje e renovou realmente a minha esperança e eu vou me permitir, certo? Então, eu gostaria que todos dessem uma salva de palmas para o Fabiano e nos vemos todos na próxima segunda.
Parabéns, Fabiano. Joia. Obrigado, Fabiano. Bom mesmo. Eu vou terminar aqui com uma frase, tá? Que eu gosto muito de falar para os meus downlines, viu? Me agradeça com o seu sucesso, viu, PC? Ah, É isso aí. Obrigadão, É Fabiano. isso aí. Até a próxima. Valeu, Mário. Obrigado, Fabiano. Valeu, obrigado, Valeu. viu? Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, noite. obrigado. Obrigado, Deixa tá gravado. Ah, boa noite a Valeu. todos. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Finalizando.